Estamos começando mais um episódio do CEO TV Podcast, o seu canal de empreendedorismo e negócios. E hoje nós temos a honra de conversar com um grande amigo, um cara especial, um cara que tem uma energia outstanding, Lalo Amaral. Lalo é produtor de evento e tem uma história assim que seria digna de um livro, de tantas histórias que ele tem aí do mundo do show business e tantos serviços prestados para o mundo, né? Quando a gente faz um evento, a gente abre as portas para o mundo. Lalo me foi apresentado por um grande amigo, o Rorion Grace, que é o fundador do UFC. Meu amigo Lalo, é uma honra e um prazer ter você aqui. Ô Rodrigão, muito obrigado. Para mim é um prazerzaço meu poder participar desse grande podcast. Maravilha. Lalo, você foi me apresentado por Rorion e desde a primeira vez que a gente conversou, você é um cara que tem uma energia assim lá em cima, um alto astral enorme, histórias colecionadas de forma sensacional. E a tua caminhada empresarial também me apetece muito aprendizado. Essa experiência de você comandar grandes eventos no Brasil e eventos icônicos, como você vai falar aqui, né? Eu na realidade, até fazer um breve histórico da minha passagem, eu sou formado em educação física. Quando eu estava na faculdade, eu comecei a fazer festas, aquelas festas para arrecadar fundo para nossa formatura, já pensando nisso. E na realidade comecei a dar aula também, dava aula no Parque da Aclimação, um parque aqui de São Paulo. Tinha escola de futebol, até eu estou contando assim, porque tudo tem uma ligação. Eu dava aula, eu era preparador físico da escola de futebol. Nas minhas festas eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a fazer várias festas, e nessas festas assim, chegou uma época que eu estava ganhando mais do que eu ganhava uma festa, um dia eu ganhava mais do que um mês de trabalho. E aí mudei minha vida para a noite. Não existia faculdade de eventos naquela época. Estou falando de 85. Comecei a fazer festas, tive boate em Campo Jordão, trabalhei em Campo Jordão, tive boate em Campo do Jordão na temporada de julho. E, enfim, dali passei para trabalhei em São Paulo com umas grandes, na época, umas boates, né, que era o Dance, o Rose Bombom, QG, Aerion, e conheci um pouco da noite. Eu cansei um pouco, fiz uma mudança radical também. Eu tenho um dos grandes mestres que eu tive, é o Valdir Soares, que me ensinou a produção. Ele tinha aquele campeonato Rainha Aeróbica Brasil, que ele era o percussor disso aqui no Brasil, e me chamou para trabalhar com ele. E naquela época era muito difícil você trabalhar fora do eixo Rio-São Paulo. Então assim, só que ele fechava o Brasil inteiro com os eventos. Então ele falou para mim, um grande produtor tem que ter o bolso cheio de ficha telefônica, do lado local e do outro lado DDD, né? Enfim, eu enchia meu bolso de ficha telefônica, porque naquela época não tinha... E nos lugares eu chegava, eu não alugava vans, né, que tinha, que hoje em dia você aluga van. Eu alugava Kombi, e eu dirigindo a Kombi. Então eu montava palco, cuidava, fazia acontecer o campeonato de aeróbica. Peguei essa experiência no Brasil, fazendo eventos fora de São Paulo, andando sempre no lugar, chegando, pegando aquela lista amarela, para pegar os fornecedores locais. Enfim, aí disso... Parei um pouco, uma época fiz durante acho que uns 3 anos, voltei para a noite, saí da noite de novo. Uma época eu tô na praia lá, jogado em Maresias, eu encontro Carlinhos Miele, que ele frequentava as minhas boates, as festas que eu fazia, que é da M-Officer, e o Carlinhos me chamou para fazer um concurso de modelo na época, junto com a Ford Model, chamava M-Officer Exportação, onde... participaram também desse concurso a Luana Piovani, a Tiziane Pinheiro, a Luciana Kurtz. E por que ele me chamou? Porque eu tinha experiência de festas para fazer no Brasil e fazer eventos fora de São Paulo também. Naquela época eu fazia eventos no Brasil, porque o concurso era nacional, junto com a Ford Models. Foi um fantástico como experiência, chegava nos lugares também com a bagagem que eu tinha de chegar, de ter os lugares. Comecei a fazer o concurso e o Eli na época, ele era um dos proprietários da Ford,
viajei com ele para fazer também scout, escolher as meninas, né? A gente acordava 5 da manhã e entrada de escola, você pegava ela pela altura, elas não estão maquiadas, é tudo muito impactante. Você chega, já aborda para participar do concurso. Então aprendi isso também na época. E aí fui trabalhar na Ford Models com o Eli. Lá nós fizemos um campeonato, fizemos um concurso Garota Sensual para sair na Playboy. Fiz esse concurso também, viajava eu e a Cláudia Alice para escolher as meninas, para trazer para São Paulo para uma grande final. E depois desse concurso, a gente fez um jogo beneficente, Ford Models contra Playboy, num campo, acho que era da JHS, da família da JHS, se não me falha a memória, é isso mesmo, perto do Jardim Sul, no Morumbi. Enfim, fizemos esse jogo, foi um sucesso, foi beneficente para algumas instituições. E aí eu saí da Ford Models e fui para Abril, trabalhar com as revistas masculinas, Playboy, Placar, Cotton Rose, super interessante. Então eu tinha que ter cada título, eu tinha que ter uma roupagem específica, né? A Playboy trabalhava a capa do mês, a Placar eu fiz um campeonato de futebol de botão, a Super Interessantes eu fiz uma gincana, que naquela época a gente fazia gincanas em São Paulo, e a Quatro Rodas fizemos aquela inauguração do Shopping Cerro Azul, acho que é a Anhanguera ou Bandeirantes, eu não me recordo. Enfim, com as marcas. Fiquei lá durante um tempo, saí, fui mandado embora numa dessas levas que a Abril tinha, porque a Abril trouxe a MTV e a TVA, montou a TVA. E, enfim, eu saí numa dessas levas de dispensas, né? E logo na sequência, a MTV me chamou. Foi em 92, a MTV estreou em 90. E daí começou a minha identificação com a MTV. Tudo tem uma ligação, eu contei essa história toda antes, porque tudo tem uma ligação. O professor, um dos meus chefes, que foi um professor de educação física no Parque da Aclimação, que foi um dos meus chefes, ele tem uma ligação com um dos eventos que eu fiz também através da MTV, que foi um dos grandes sucessos, que era o Rock Go. Enfim, aí a gente pode começar agora a contar um pouco das histórias. Para quebrar um pouco o clima aqui, tá vendo essa pilhazinha de carta aqui, verde? É uma carta que tem perguntas de life coaching. E aqui eu tenho perguntas de business coaching. Então você vai pegar uma carta aí qualquer aleatória e vai fazer uma pergunta para você mesmo e vai responder antes de começar essa segunda. Qualquer uma? Qualquer uma que você quiser, do meio, lá do final. Vou pegar essa primeira aqui, vamos ver. Pronto. Quais alimentos você vai evitar hoje para ter um corpo mais saudável? Boa pergunta. Isso aqui lembra muito a energia, né? Energia do Horion, né? Queria que o Horion estivesse aqui para responder essa, mas, enfim, entendendo um pouco dele, eu acho que só não pode misturar os alimentos. Para evitar para ter um corpo mais saudável, principalmente frituras, gordura, eliminar um pouco esse tipo de alimentação, que eu acho que é mais pesado. Pesado, né? Agora eu tirei uma carta aqui. Pergunta de business coach para você. O verdadeiro líder cria um bom ambiente de trabalho. Como está o clima organizacional da sua empresa? Bela pergunta, muito boa. Eu acho que o líder, ele comanda, ele não aprende, ele nasce, né? Acho que o líder, ele tem essa bênção de já ter esse estigma, né? Enfim, da minha empresa, na realidade, depois, a pandemia fez a gente repensar em muito, né? Nas nossas vidas, de trabalho, de parte financeira, de estrutura. Eu estou super enxuto na minha empresa. Eu consigo inflar a minha empresa quando eu preciso para grandes eventos e eu diminuo quando eu estou com poucos pequenos eventos. Então eu consigo ser meio que uma sanfona. Isso me faz ter fôlego e me ajuda na parte financeira.
A gente se conheceu através do grande mestre Rorion, né? Esse daí foi um dos primeiros que fez o podcast aqui, esperando ele voltar aqui para contar aquela história maravilhosa que ele tem aqui. Como foi essa sua ligação e esse início de amizade aí com o Rorion também? O Rorion foi apresentado por um amigo meu, Daniel Cunha, que cresceu com o Rorion no Rio. E o Rorion estava precisando de alguns toques aqui em São Paulo, aqui no Brasil. E a gente se afinou bastante, ficamos, assim, a energia do Rorion também é muito forte, né? Muito bacana, um cara muito cativante também. É muito fácil, né, gostar do Rorion, né? Depois que você conhece, assim. E aí a gente tentou algumas coisas, assim. O Rorion foi uma pessoa fantástica, até fizemos junto, até ajudei ele a fazer a Dieta Gracie, o lançamento do livro. Quando está aqui, a gente está sempre em conexão. Mas o Rorion foi uma pessoa que foi em 2014 que eu conheci. Tem 11 anos. E a gente sempre mantém o contato, né? Como a gente, né, Rodrigo? Como a gente continua. Mas é um cara muito especial. Assim, eu sou um pouco suspeito a falar, porque é um cara que tem uma vivência de vida, uma experiência muito bacana, muito bonita. E o prisma é muito aberto, ele, né? Total. E ele sempre falava, quando eu preciso falar qualquer coisa de evento, pensar em alguma coisa de evento, a primeira pessoa que eu tenho que procurar e tomar um conselho em relação ao Brasil é Lalo. Ele sempre fala, sempre quando tem alguma sinalização, que ele tem alguma dúvida, algum apontamento, ele me procura para falar sobre isso. E com o maior prazer a gente tá junto. Essa tua história aí na MTV, que a MTV a explosão foi nos anos 90, foi no Brasil? Foi. Uma explosão incrível. Lá, nessa época eu morava em Recife. E lá em Recife era o canal 27, a MTV. Pelo menos lá era o 27. Não pegava muito bem, porque acho que era o HF. O HF. Então a gente ficava assim, tinha saído da década de 80, maluco por clipe, por vinil, e tem uma TV que passa clipe agora 24 horas, era complicado, mas depois chegou TVs UHF vendendo lá em Recife, VHF, UHF, e aí pegava. Cara, isso aí foi a sensação que explodiu lá. A gente saía do colégio, ficava vendo MTV a tarde inteira, juntava a turma à noite para ficar vendo. A gente tinha um grande problema no começo. A MTV foi lançada no Brasil em 90. Eu entrei em 92 na MTV, com 2 anos, engatinhando ainda a MTV. Por isso que eu falo que a MTV, a minha história com a MTV, a gente se mistura muito. Eu ainda sou conhecido por Lalo da MTV, então assim, esse da MTV, eu sou o Lalo, né? Lalo, mas assim, o da MTV, né? Então me associo muito com essa história que eu tive com a MTV, que foi uma história de sucesso. E naquela época, era muito difícil sintonizar, não só em Recife, em São Paulo também era muito difícil. A gente tinha uma anteninha que a gente distribuía em shows, que era uma anteninha que a gente mesmo produziu para colocar atrás da televisor, que era um negocinho redondinho, como se fosse uma sintonização, uma anteninha para sintonizar o canal. Em UHF naquela época era mais difícil. Enfim, e aí a gente fazia uma distribuição disso. Eu fechava shows também na época da MTV, a gente fazia distribuição de não sei quantas mil folhetos de sintonização, explicando um passo a passo, como sintoniza através dessa anteninha que a gente distribuía. Então foi feito um trabalho também árduo em cima disso. Você era um amplificador de sinal? Era. Que colocava atrás da televisão mesmo, naquele que tinha as duas... As duas engates. Porque na época em Recife, lá, a televisão de tubo, só existia um tipo de antena, que era VHF. Aí depois modernizou, era antena UHF e VHF. Mas eu não sei se essas antenas realmente sintonizavam a frequência bem o UHF, que era um parto. Mas depois a coisa melhorou e de repente começou a ter umas antenas aí com a tecnologia melhor e funcionava maravilha no canal 27. Eu lembro muito bem de Recife, do canal. Eu até fiz alguns programas de verão em Recife, também nós chegamos a fazer no nosso Suor MTV. A gente foi para Recife também fazer. Você era na praia? Na praia. Nós começamos em 95 também. O Verão da MTV era um programa de super visibilidade,
onde o patrocinador ele investia, a gente montava um circo em cada praia. É como se fosse, a gente chegava como se montasse uma arena, um circo em cada praia. A gente chegava, viajavam 2 carretas, chegou a viajar 2 carretas depois. A gente montava um espaço gigantesco, tinham ativações, brincadeiras, e o patrocinador a gente determinava como ele ia aparecer. Então a gente já expunha a marca dele. Então o cara pagava o ar, né, o que ele como patrocinador do programa, mas ele ganhava que ele aparecia. Então ele estava similar com 5 patrocinadores, que a gente vendia, eram 5 cotas. Então ele já estava ganhando, porque ele tava também usando a marca dele junto com a MTV em cada praia. Isso foi um case de sucesso também. E parece, não sei, é uma impressão minha, posso estar até equivocado, que esse programa, o primeiro programa do Luciano Huck, o H, né? H. Eu acho que ele teve essa inspiração desses eventos da MTV, porque era um formato assim, que meio parecido, show na praia, atração, não sei se... O dele era mais fixo, né? A gente até chegou a se encontrar uma vez em Florianópolis. Ele estava com o H dele, até brincamos, João Gordo participou do programa dele, enfim, dentro do H. Mas foi isso mesmo, foi naquela época. A gente chegou até a estar um pouco, o dele era mais fixo e era mais uma arena, né? O nosso era mais aberto, tinham 6, 7 atividades, tinha um futebolão, um basquetão, que eram 3 cestas. Então a gente sempre teve uma brincadeira interativa para o público participar. Nesse momento, a MTV, já consolidada nos Estados Unidos, o formato era global de vir lá a grade de programação de eventos lá dos Estados Unidos e vocês tropicalizavam, ou vocês tinham, a que nível vocês tinham liberdade criativa para montar aqui? Assim, os formatos, a gente tinha uma liberdade total aqui, né? Obedecendo algumas normas também, mas a gente tinha assim um acústico nosso, né? Lá eles chamam Unplugged, né? Assim, o nosso acústico. Então a gente tinha também um acústico. O próprio Rock Go, na realidade, eles faziam na MTV Latino, que era em Miami, mas era uma brincadeira que não... É diferente você chegar aqui no brasileiro e falar, porra, vou fazer um torneio de futebol, brincadeira, ninguém aceita. O brasileiro tá no sangue. E lá tinha brincadeiras bobinhas, o cara sentava naquela prancha, se ele errava um chute. A gente foi tentar fazer alguma coisa meio parecida aqui, os artistas não queriam saber, eles falaram, isso aqui é um campeonato de futebol, não era um programa de televisão. E o Rock Go foi um case muito bacana que, eu fiz começamos em 95, esse é umas histórias muito bacanas, né, que eu tenho do Rock Go. Fui um dos criadores aqui, junto com algumas pessoas, Ana Butler, André Weissman, o Tite, enfim, que a gente conseguiu fazer o primeiro Rock Go. Eu criar na área de eventos, montar esse formato, fui utilizando aquele campo de futebol do Morumbi, que eu fiz um jogo, Ford Playboy, que eu peguei aquele campo, e aquele campo virou uma referência. O árbitro de futebol, foi meu primeiro chefe na Parque da Aclimação, que era o Edmundo de Lima Filho, que ele era árbitro de futebol. Então ele já apitou os jogos para mim, trouxe a equipe de arbitragem. E esse campo do JHS, da família, depois eu peguei no ano seguinte, eu medi o campo do Rock Go, era uma medida completamente diferente, não era fut7, não é fut7. Ele tinha 30 por 55. Eu medi esse campo lá, fui lá, quando a gente foi fazer no ano seguinte, 96, não podia fazer mais lá, eu medi o campo, a trave, mandei fazer a trave no Morumbi, no estádio do Morumbi. Então até hoje essa trave existe, está no SPAC, que foi o nosso clube de coração, que a gente adotou para fazer a maioria das edições do Rock Go. E, enfim, tudo por isso que eu contei essa ligação toda, como começou o Rock Go. Me fala aí um pouquinho dos bastidores, porque não deveria ser fácil congregar agendas de pessoas famosas que tinham uma agenda de show numa época que não existia a internet e conseguir casar, ou seja, os caras iam deixar de fazer show, né? Exatamente. Para poder ter essa exposição de mídia na MTV, né? E como é Assim, que era convencer os caras assim, ó, deixa de cantar? Convencer,
Era, assim, não era, assim, foi uma coisa assim inacreditável, foi maravilhoso, porque eles queriam participar do Rock Go. De tão sucesso que era o Rock Go, eles queriam participar, a gente parava uma semana. A gente gravava em uma semana. Vários jogos por dia, durante uma semana, 5 dias, começamos com 2 dias, aumentamos para 4, finalizamos em 5. E o problema eram as gravadoras que ficavam loucas com a gente, os empresários, porque eles queriam marcar show e os artistas queriam participar do Rock Go, eles não queriam ir para jogo, eles queriam participar do futebol. Então pra gente foi muito fácil ter esses artistas. Era um futebol com quantas pessoas lá o Gol? A gente chamava assim, eram 6 na linha no gol. 6 na linha, né? 5 na linha no gol, 5 na linha no gol. Era quase como fosse um society. Era. A gente determinou a regra ali, a gente foi fazendo a regra a cada dia, a cada jogo, a cada ano, e virando um negócio sério. Era muito engraçado, porque a gente tinha a nossa comissão e a gente montou eu tive que montar a cada ano uma comissão maior, junto com o integrante de cada time. Por quê? Porque, na realidade, eles queriam discutir porque tinha algum gato em um time. Gato é aquele jogador que não é jogador, que não é artista, e os caras infiltravam ele num time. Então os caras paravam, a gente parava. Eu como era parte de eventos, então eu trabalhava coligado assim, com a área de programação, de transmissão, que a gente fazia a gravação dos programas ali ao vivo. Ao vivo não, a gente gravava esses programas ali na hora. E começava um zum. Não, esse cara é gato, aquele cara daquele time é gato. Chegava pra mim e eu lá, pô, a gente parava o jogo. A equipe de transmissão ficava desesperada. Pô, lá a gente se reunia numa salinha no SPAC, a gente tinha uma salinha ali, e colocava o caso ali para julgamento. Aqui, ó, o cara tal tá falando. O Samuel falou que o Samuel era um jogador assim, nato, assim, né? O Samuel Rosa, que era do Skank. E assim, ele era um dos integrantes também. E aí eu colocava ali na mesa, ó, falou que o cara é gato. Vamos julgar se o cara continua ou não. Aí ficava aquele julgamento, o pessoal da produção, da transmissão, pô, como é que é? Vamos começar o jogo. Peraí, já estamos terminando aqui a reuniãozinha. De tão sério que os caras levavam aquilo. Eu falava assim, antes de começar o jogo, eu falava assim, isso aqui é um programa de televisão. É um jogo, não é um campeonato de futebol, vocês têm que tomar cuidado. Os caras, não, é um campeonato de futebol, porque os caras apitavam, os caras estavam nem aí, meu. Jogavam, eles dependiam da mão para trabalhar, dos dedos, mas eles queriam saber, para eles era um campeonato de futebol. Era valendo o negócio. Era valendo. E das bandas icônicas, você falou um pouquinho aqui, eu lembro o Skank, quais foram as bandas e artistas que participaram do Rock Go? Puxa, foram várias, assim, até no primeiro, Skank, Titãs, Paralamas, faltou um pouco alguns times aí, Skank, Paralamas, Titãs. Já tinha o Rapa nesse... Não tinha o Rapa não estava nesse ano. Rato de Porão. Rato de Porão, era o João Gordo. E nesse primeiro ano a gente tinha um jogador de futebol mesmo, no primeiro ano, 95, um craque de futebol, que já não estava na ativa, a gente colocava em cada time, para dar um número ali, uma equilibrada. Mas só no primeiro ano, depois nós tiramos isso. Por quê? Ficava, eu quero no meu... César Maluco, grande César Maluco. Ficavam com ciúme, que ele vai botar no meu time, não, Zico, quem eram os craques aí? César, Zé Maria, Edu Bala, foram esses no primeiro ano que eles jogavam. Agora, depois foi aumentando, depois entrou Engenheiros do Havaí, Nath Roots, o Rapa, Evandro Mesquita, Dado Villa-Lobos, do Legião. Assim, foram diversos artistas, NX0, foi crescendo cada ano mais, a gente tentando armar o cerco para só ter artista, né, para ninguém levar gato nenhum, mas era um programa muito gostoso de se fazer, porque era uma reunião deles, assim, eles se encontravam, apesar de trocar ideia, até hoje eles falam, a gente comenta, encontra um ou outro, a ligação é muito forte. Encontrei outro dia o Ivo Meirelles, grande Ivo, também, a gente relembrando um pouco do Rock Go, que a gente tem história, a gente passou momentos juntos ali, muitas lembranças afetivas. E quem era bom de bola realmente dos artistas? Cara, eu vou te falar 2 nomes assim que eu lembro bem,
que era o Alexandre Natiruts e o Samuel, que eu tô lembrando esses dois aqui. Acho que, assim, que eu digo com destaque mesmo, são esses dois que eu sinto. Pra galera aí que não acompanhou os anos 90, e era o quê? Um campeonato mata-mata e tinha uma final? Não, no começo começou como mata-mata, que eram 8 times, depois a gente foi reduzindo como mata-mata e final. Depois nós começamos a ter 12 times, 16 times, e eram em 4 grupos, em 3 grupos, então todos jogavam entre si, ia se afunilando, então pegava o primeiro do grupo contra o segundo do grupo tal, e fazia semifinais e finais. Virou uma Copa do Mundo, então. Virou. A gente tinha uma ideia de fazer Copa América entre as MTVs e uma Copa do Mundo entre as MTVs. A gente estava pensando muito nisso também, e aí acabou não acontecendo. Mas isso passa a ser um encontro, eu encontro de vez em quando alguns artistas amigos dessa época também, e a gente só lembra histórias do Rock Go. É muito bacana. Você trouxe uma ferramenta de trabalho que está ali. Queria que você mostrasse aí essa relíquia, né? Isso é peça de museu, hein? Isso aqui é a bola do primeiro Rock Go. Do primeiro Rock Go, de 95. Essa eu guardo, que foi usada. Essa eu guardo até hoje comigo. Rock Go 95. Quem foi as feras aí de 95 que participou? 95 foi... esqueciam. O Barão Vermelho também. 95. Barão Vermelho. 95 foi a final... Skank e acho que Barão. Mas quem ganhou foi em 95, foi o Skank. Tanto que o Skank passou a criar um nome, depois teve um outro ano que ele foi campeão, Skank Dead Lion, com uma outra banda, acho que 98. Enfim, o Skank acho que foi tricampeão do Rock Go. Uma coisa icônica também da MTV, que deixou um legado para a TV e para a produção audiovisual muito grande, foi o MTV Unplugged. Os acústicos. Os acústicos. Aquilo foi uma coisa que arrebentou. Teve o do Kid Abelha, que eu lembro, saiu o DVD, a gente via o acústico e depois corria para comprar o DVD. E teve o do Titãs também, que foi... Tiveram vários, né? Gilberto Gil, fantástico. Mas só que tem uma história, que você não falou aqui, mas do Roberto Carlos teve. Caramba! Você não sabia? Roberto Carlos. Só que não foi pro ar. Caramba, essa daí é novidade, eu não tinha conhecimento desse. Essa até tem uma história assim, muito louca, muito louca. Até vou falar porque já passou tanto tempo. Não tem mais termos de confidencialidade vigente, né? O Roberto Carlos queria rejuvenescer a marca dele, né? E claro, foi no ponto certo, foi na MTV. Fazer um acústico. Só que a voz dele a voz pertencia à Sony, na época, a Sony Music, e a imagem, a Globo. E nós fomos fazer o acústico no Rio, na casa da Globo, né? Que pra gente era... a gente não estava em casa, né? Nosso estúdio era tudo aqui. E até o final acho que Paulo Talma, que era o diretor na época da Globo, foi em alguns programas, foi nos ensaios e queria palpitar ali. Na realidade não era certo, porque o projeto era nosso, a gente tinha todo um cuidado de cenário, de tudo, de andamento. Tem uns diretores fantásticos que a MTV sempre teve. O Rodrigo Carelli, que está na Fazenda, né? Tinha o Cacá Marcondes, quer dizer, tinham vários diretores excelentes de programação. E, enfim, a gente sempre gravou em 2 dias, até para pegar os melhores momentos de um, de outro, sempre que, como é um programa meio que valendo, a gente gosta de fazer em 2 dias. Então, repetir as mesmas músicas? As mesmas músicas 2 dias. E aí tirava uma média do que era. Tirava o melhor, E aí chegou um ponto da Globo começar
a querer entrar no nosso... A gente alugava alugou um estúdio ali também, que era na Barra, ali no Recreio, e tinha muita coisa da Globo ali também. E a gente alugou um dos estúdios. E eles estavam um pouco assim, meio que apreensivo, né? Pô, os caras podem pegar aqui, podem chegar, estão na casa deles. Aí eu coloquei a minha equipe de segurança na porta e falei assim, ó, não entra ninguém. Pode ser o que for da Globo, não entra ninguém. Porque o nosso medo era... Vinha até um mandato de busca e apreensão da fita, porque houve até uma discussãozinha nossa com eles do material nosso. E aí eu tive uma ideia ali, falei assim pro meu... Na época o meu chefe era o presidente da MTV, o André Mantovani. Falei assim, André, eu vou pegar essa fita do primeiro dia, aí eu volto para São Paulo amanhã, como se fosse daqui até ali, né? Tava no Rio. Faço um bate e volta, vou de manhã cedinho, levo a fita para São Paulo, pelo menos a gente guarda, a gente tem arquivado o primeiro dia. Se chegar alguma coisa mandado para tirar a nossa fita do segundo dia, primeiro ninguém sabe onde tá. Aí foi demais, né? Eu peguei, acabou o acústico, do primeiro dia, eu peguei a fita, levei pro hotel, deixei no meu quarto, acho que avisei um amigo meu que era gerente administrativo financeiro na época da MTV, o Robson, que era um general, né? O cara fantástico e tal. Eu falei, pô, tô precisando de uma ajuda tua, tô levando um material amanhã cedo não falei que era, né? Na época do celular, tô levando material para você, eu quero que você me pegue no aeroporto e é muito sério esse material, tem que tomar o máximo de cuidado. A cabeça dele, ele não dormiu. Armou todo o esquema com a minha chegada. Eu embarquei, né? Peguei um voo, voltando para São Paulo. Quando eu chego, eu vejo assim, vazio o aeroporto. Pô, você sabe que 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, chegando nesse horário, tem muita gente no aeroporto. Aí eu falei, pô, mas que estranho. Parecia aqueles filmes antigos, né? Que o cara tá tipo de agente. O cara com chapéu, de terno, lendo um jornal, você passa, o cara fecha o jornal e vem atrás de você. Eu me sentia assim, né? E tinha isso, a cada ponto que eu passava, vinha esses caras e aumentando o grupo de pessoas que vinham atrás de mim. Eu falei, pô, Robson, o que tá acontecendo? Ele, cala a boca e anda, né? Eu falei, pô, enfim, ele chegou lá fora, quando foi até com ele até a porta, ele pegou minha mochila, arrancou do meu braço, falou, meu, agora pode ir embora, tá? Eu falei, pô, amigão, assim, tchau, né? Valeu. Enfim, peguei um voo, voltei pro Rio, mas enfim, mas essa fita nunca mais eu ouvi falar dela. Eu não sei o que aconteceu, ele guardou muito bem, não teve essa busca e apreensão, né, das fitas da MTV, mas na realidade, do Roberto Carlos, mas na realidade só saiu em DVD. A Globo não liberou as imagens, né? Então a gente não pôde passar na MTV, mas foi um trabalho fantástico esse acústico Roberto Carlos. Tem em DVD. Esse material é inédito, né? Que tá em algum lugar, né? Mas tem em DVD. Em DVD. Tem DVD, é fantástico. O Roberto sou fãzaço dele. Ficou muito bonito o material, mas tem em DVD. Mas naquela época não tinha esses recursos que tem hoje de afinação de voz, quase que real time e tantas outras coisas lá. Mas o que é que o pessoal trabalhava assim? Porque um acústico pode dar uma coisa errada ali, que é meio que um ao vivo ali, né? Que tinha de cuidado assim para a parte... Essa área era uma área mais da produção de programação. Eu não era ligado à programação. Eu comecei a desenvolver, tive uma área ali de eventos, como tem uma área de eventos da MTV que não existia. Eu entrei no marketing, fiz marketing de expansão na rede, né, que eu trabalhei com outras MTVs fora de São Paulo, geradoras e retransmissoras. Mas essa parte de programação eu não fazia parte da parte de programação de conteúdo. Uma outra coisa icônica, outro show que você poderia comentar aí, por exemplo, eu que tenho na minha memória muito bem o do Titãs acústico, e tinha o Kid de Abelha acústico MTV, e se eu pudesse citar outros aí que teve, você falou Gilberto Gil, né? Outros. O Gil foi até o meu primeiro.
O Gil foi muito fantástico, até funcionava como o Unplugged do Gilberto Gil. Cássia Eller Cássia Eller foi muito lindo, muito lindo. Teve alguns que a gente não chegou a fazer no formato acústico, mas fizemos em show também. O do RPM chegou a ser pela MTV? Nós fizemos um RPM, mas não acústico. Um acústico. Não acústico. Agora tem bastante história também das festas da MTV, né? Que as festas que eram do VMB, né? Então era essa foi uma marca minha que ficou também, foi as festas da MTV. Então, fala aí um pouquinho dessa coisa das festas aí, o que é que teve de novidade? Também em 95 a gente fez o primeiro VMB, né? Chamava Video Music Awards Brasil, antes de virar VMB. Fizemos o Memorial da América Latina, uma premiação seguida de um coquetel, que eu estava cuidando desse coquetel. Eu fiz uma projeção de imagens até na época, falando em 95, na arquitetura do memorial, ficou lindo. E aí, nesse primeiro ano, eu coloquei um sonzinho fora, e estava uma noite fria, gostosa, e virou... A energia das pessoas fez aquilo virar uma coisa bacana. Tinham 2.000 pessoas ali, que a premiação era para 1.600, então assim, chamamos pessoas para a festa também, que era pós-premiação. Ficou fantástico, um clima agradável demais. No ano seguinte, a gente foi mudar de lugar, eu levei pro AMB, no Pudim, que eles chamam, né? Que eles chamam de Pudim, no AMB. E eu olhei o sambódromo e eu falei, vou fazer a festa aqui. O sambódromo era um elefante branco. Ninguém fazia nada ali. Era só carnaval. Eu peguei, vou levar uma festa. As pessoas disseram, tá louco? Festa aqui no sambódromo? Aí montei uma equipe, desde a MTV mesmo, montei uma equipe fora. É como se eu funcionasse como uma agência na MTV. Eu montei uma equipe, coordenei, toquei, não era uma agência que eu chamava, eu era a agência. Então eu comandando tudo, chamando quem ia fazer a liberação, quem ia fazer o cenário, quem ia fazer a tenda, quem ia fazer a cobertura, quem ia fazer o buffet. Quer dizer, eu chamei os cabeças das pessoas, quem ia fazer a luz, o som, a projeção. Então eu fui comandando isso, a gente foi formatando junto. E foi feita a gente aumentou o público de 2.000, né, total, para 4.000 pessoas no ano seguinte no AMB. E o AMB foi a cada ano. Aí eu comecei a fazer só no AMB, 96, 97, 98. 98 teve uma história muito difícil, que teve uma chuva, parece que São Pedro virou, em agosto, parece que São Pedro virou um jarro de água lá de cima, assim. Mas 97, o ano anterior, umas tendas maravilhosas que o Nelson Fiedler desenhou pra gente, foi desenhado específico para aquele projeto. Ela tinha 18 de largura por 100 metros de comprimento. O pessoal do Rio de Janeiro, da Marina da Glória, veio, gostou da cobertura e ele fez ampliada aquela mesma cobertura, o desenho mesmo, que está na Marina da Glória. Então uma coisa bacana que aconteceu. E a gente foi considerado entre as MTVs do mundo a melhor festa em 97. Acho que 97 e 98. Entre as MTVs. Na realidade, não era um voto que existia, mas tinha um VP da Viacom, que a MTV pertencia à Viacom, que viajava todas as MTVs do mundo, onde aconteciam as premiações, os países que tinham, e falou que aquele ano a MTV fez a festa mais bacana de 97. Para mim foi um negócio muito legal, muito gratificante. Mas o mais legal era a festa da festa. Essa festa da festa era assim, eu falava, né? Tinha minha equipe inteira, né? De produtores, de parceiros. E ó, pessoal, nós estamos trabalhando para os outros. Nossa festa não é agora. Depois a gente faz uma festa pra gente, que é a mais legal. Então, primeiro assim, hoje todo mundo está se divertindo, nós estamos trabalhando. Isso ficou durante anos. Acabou essa festa, a NECA
era a nossa banqueteira, né, Camila Barreto. O Marcelo Conde fazia o som. O Césio, da LPL, fazia a luz. Enfim, aí juntou todo mundo no final, a Neca falou, vem fazer na minha cozinha. Então, a gente não tinha recurso, era pra gente a festa. Então a Neca deu espaço, o Marcelo Conde levou o som, o Césio colocou a luz, e virou uma coisa assim muito bacana, foi crescendo essa festa, e as pessoas queriam na festa da festa. Era uma coisa assim de louco, né? Porque as pessoas não queriam estar na festa da festa, aguardavam isso. Aí começou a virar interno MTV também, tipo, assim, então virou uma coisa muito mais bacana, muito mais gostosa, né? Então poucas pessoas sabiam dessa festa da festa. Caramba, porque nessa época, que não era uma época que ainda não existia internet, quais eram os critérios para fazer as votações para as premiações da... Aí tinha um departamento que era comandado pela Sandra Jimenez na época, muito forte, específico para isso. Foi uma das pioneiras nisso, que ela desenvolveu um sistema de votação auditado para votação individual. Foi super coerente, super correto com esse tipo de votação. Na época, já para 98 já tinha, como estava engatinhando, né, essa parte de internet, né? Já estava, né? 98 já estava. Acho que sim. Mas até então a gente tinha. Votação não tinha de audiência ainda no começo, era só de jurados específicos, que a gente tinha Era um jurado técnico. Jurados técnicos que a gente tinha, e depois passou a ter os jurados técnicos e audiência. E a candidatura dos postulantes ao prêmio? Porque nesse tempo, pelo menos aqui no Brasil, se falava só do Grammy americano. Hoje tem o Grammy Latino, talvez sempre teve o Grammy Latino, mas o MTV, a festa da MTV, a premiação da MTV era o prêmio para o artista ganhar nessa época, aqui de projeção, de mídia, né? De as pessoas assistirem isso na MTV, né? Você está perguntando o critério Não, de serem indicados, como eles eram indicados? eu estou perguntando que você dá uma visão da magnitude, porque nesse tempo a divulgação do Grammy Latino não existia tanto. Não. A festa, a premiação para cantor, equivalente ao que hoje é o Grammy Latino, era a MTV. Era o prêmio da MTV, não é? A MTV tem o VMAs, que é o americano, O americano, né? que continua. Tem o EMAs, que é o europeu, que também continua. O nosso era o VMB, né? Virou VMB, né? Video Music Brasil, mas passou durante muitos anos, até acho que um dos últimos VMBs assim era o esperado. Até hoje as pessoas assim, também, né, a gente se encontra até, esperam aquela festa. Eu quero ir para a festa do VMB. Então as festas da MTV eram muito legais, assim, a gente pendurava sanduíche. Se você imagina, né, o que a gente pensava, na realidade assim, a pessoa era convidada para ir para um prêmio. Você sai de manhã para trabalhar, você almoça 1h da tarde, volta para o trabalho, 2 e pouco, 2 horas, 2 e meia, depois você sai do trabalho e vai para casa tomar um banho, que você tem que chegar, atravessar a cidade para assistir uma premiação, que aquilo era um programa de televisão que fechavam-se as portas 9 horas. Ou seja, você almoçou 1h da tarde, você saiu do seu trabalho, você voltou para casa, tomou um banho, você arrumou aquela coisa toda, não comeu, que não pensou, nem tempo pensou que você estava pensando no trânsito, como é que você vai chegar. A hora que você sentava no auditório, batia aquela fome. E aí eu aprendi isso, foi no segundo VMB que eu aprendi isso. Que as pessoas saem, você está muito tempo sem comer. Então você sai de um prêmio até umas 11 horas da noite, 11 e pouco, você está sem comer ainda. Você quer comer o que vier na sua frente. Então a gente, para ter uma distribuição rápida, a gente começou a pendurar sanduíche, assim, em biombos, que a gente criou, desenvolveu com uma artista plástica, que a NECA desenvolveu, e pendurando sanduíches. Então as pessoas serviam à vontade, e distribuir vários bares, aí já bebidas, já outra coisa, mas a comida a gente começou a fazer assim. Que ideia genial, né? Não, era fantástico, tanto que a NECA fala, a Jaque, que é sócia da NECA, que é irmã, que é aquele grupo NECA e Jaque,
Ela fala que durante muitos anos as pessoas, eu quero o sanduíche da MTV, virou até uma marca, né, de pedido de clientes para ela. Eu quero o sanduíche da MTV, eu quero que você faça aquele sanduíche da MTV. Se não me falha a memória, aquela história daquela música We Are The World foi no contexto de um prêmio MTV, né? Que teve um prêmio nos Estados Unidos, não sei se foi o prêmio MTV, se não me engano, e o cara que teve a ideia de fazer tirou o pessoal do prêmio da MTV para gravar a célebre música, né? Aquela dos artistas. Artistas. Tava tendo o show americano, tem até um documentário no Netflix, que é muito interessante. Tava tendo o show americano, e aí o Michael Jackson e o Lionel Richie, que estavam coordenando a música, né? Aproveitou esse momento, tava todas as celebridades lá nesse dia e foi capturando esse pessoal para gravar a música, né? Por isso que na MTV, nas premiações, o departamento artístico da MTV era muito forte. Era muito forte no sentido de ter uma pessoa que é Anna Butler, de uma sensibilidade muito bacana, era muito amiga das pessoas, assim, ela é muito querida. Então ela tinha uma força com os artistas muito grande. Então ela juntava times de bandas, artistas de bandas, e formatava um show. Então até a gente usava isso muito no VMB, na premiação. Aí na programação também era... Banda híbrida, você tá falando? Não. Banda mesmo juntava um integrante de cada banda, colocava ali para tocar no VMB. Sim, entendi. Banda híbrida. Conciliar as agendas dessas celebridades também, os caras no show, talvez no mundo inteiro, no Brasil inteiro, para ir para lá, para aquela noite, também não deveria ser fácil, né? E administrar o ego também. Né? Mas eu vou falar, eles perguntavam assim, até a própria gravadora, a gente tinha muita ligação com a gravadora, quando vai ser o VMB, né? Eu acabava o VMB, eu já fechava o próximo ano, a data. Então eu conversava na realidade eu que fechava, mas eu que ia lá negociar o lugar, e fechava, e via basicamente um período, né? O VMB eu ficava 20 dias montando, pra você ter uma ideia, para durar 6 horas de festa para desmontar em 3 dias. Naquela época eu ainda podia... Fiz um credit card, o antigo credit card hall, que hoje é o Vibra, mas o antigo credit card hall, fiz durante muitos anos ali também, no estacionamento, eu sempre construindo tendas diferentes, e tinha uma área VIP dentro da festa, que não tinha nada demais, era só, o serviço era o mesmo, o que servia dentro e fora era o mesmo, comida, bebida, que era um canto para os artistas e o mercado ficar mais junto ali, à vontade e tal. Começou a ser isso aí pra gente as pessoas não queriam ir só no prêmio, queriam ir na sala VIP, não é nem na festa, queriam estar na sala VIP, queriam um convite da sala VIP. E era uma briga, e os caras patrocinavam, chegaram até, eu soube até por um cara que trabalhou na publicidade, que me falou que venderam uma cota de apoio, eu não sei o que foi, porque o cara ia ter convite para poder levar na VIP. Então a VIP surgiu até para venda de... O business da MTV era propaganda lá. Era um business como se fosse uma TV mesmo. Sim, era uma TV. Era a propaganda que rolava lá, e as gravadoras entravam com alguma grana para que todo mundo queria o seu clipe para botar lá, né? Nada. Caramba, não? Nada. A gente na MTV tinha uma coisa assim muito bacana. Não existia jabá, não existia nada disso, nunca. A gente pagava para as gravadoras. Era o contrário. A gente pagava para poder exibir o clipe de tal banda, porque a gente tinha um poder de escolher. Então tinha reuniões de aquisições que o departamento artístico fazia, que as gravadoras mandavam os artistas, os clipes, né? Tinha uma reunião ali que participavam várias pessoas, eu participei muito, que eu trabalhei uma época no artístico também, mas nunca teve um jabá, pelo contrário, a gente pagava para as gravadoras porque ele estava exibindo as músicas. O que aconteceu com esse mercado do business da música para ter uma mudança muito grande e a MTV também perder esse palco tão grande de audiência com as TVs digitais, enfim? Como foi esse processo aí Nos Estados Unidos ainda é forte a MTV? É forte. Na realidade aqui, a MTV aqui era do Grupo Abril.
Era uma licença, né? Era uma franquia? Existia uma negociação, chegou a ter uma época a sociedade, não podia, como empresa de fora, você tinha que ter 50% ou mais, eu não lembro a porcentagem, mas a Abril chegou a manter a maior parte da MTV. Tanto que aqui, a MTV, quando veio para cá, a gente tinha estúdio próprio, local próprio, programação própria, tudo para cá, tudo direto. É diferente dessa MTV de hoje. Essa MTV de hoje, eles têm um escritório, imagino que tem, mas assim, mas vem muita coisa de fora e eles fazem muito reality agora. É diferente. Eu não sei como existiria isso. A MTV Music Television, eu acho que essa MTV de hoje tirou o Music, né, do canal, porque é muito reality que eles façam. Hoje em dia eu não tenho acompanhado, também não sou o target deles, mas dessa nova MTV. Mas a MTV, ela foi se deteriorando um pouco por algumas... não foi por audiência, não foi por pessoas ali, porque tinham muitas profissionais gabaritados, assim, feríssimos, que todas as emissoras da MTV, as emissoras de TV tiraram pelo menos um VJ, cada emissora pelo menos tirou um VJ da gente. Mas não era só VJ, que chamam como talento, os diretores também de programa que foram tirados, produtores de programa, produtores, parte comercial, parte de marketing e tal. Então assim, a MTV virou um celeiro muito forte no mercado. Muita coisa inovadora lá dentro, né? Que foram... Sim, tinha os promos, tinha as campanhas da MTV, eram fantásticas. Pô, você vê no canal de televisão, uma hora assim, desliga a televisão, vá ler um livro e ficar fora do ar durante um tempo, uns minutos, alguma coisa assim, só aquela chuvisco, vá ler um livro. Quer dizer, uma campanha dessa é... Muito ousada, né? Muito ousada. E muita gente que saiu da MTV brilhou em outros palcos também, né? Da TV, né? Foi um celeiro para muito artista, muita já apresentador, né? Sim, tem todos, né? Até quem tá hoje assim, né? A Tatá, a Tatá Werneck. Você chegou a conviver lá com ela? Peguei mais no finalzinho. Meu finalzinho, que eu tava de saída assim, ela entrou quando virou mais humor também, saiu um pouco da música, tava virando mais humor. Era música primeiro, depois virou mais entretenimento, depois humor. Tatá, o próprio Adnet, que fazia um programa diário fantástico, que era o 15 Minutos. Fernanda Lima, que era de lá também. A Sabrina, a grande Sabrina. Sabrina Sato? Sabrina Sato. Não, Sabrina Palatori. Palatori. Thunder, outro cara fantástico. Fábio Massari, excelente cabeça, gênio da música. O próprio Gastão, outro cara que apresentava um programa dele fantástico. Então eram as histórias que eles contavam, os DJs contavam histórias da música. A própria Didi Wagner fazia entretenimento, muito bacana, muito fera. Também saiu da MTV. Só gente fera, né? Que depois voaram nos canais aí. Muitos foram pra Globo, né? Os canais da cabo da Globo, Didi Wagner, do Lima, Tatá, né? O Mion, né? O próprio Mion também. Mion também saiu dentro da MTV, né? Você vê, né? Ele se fez da MTV, né? Mion tá agora na Globo, né? Também. Chegou no auge, né? Tudo cria da MTV, né? E aí também tá, como você falou, tem produtores na Fazenda, tem coisa deu uma... Tem. Foi uma espalhada grande. E aí, com o caminhar do mundo, você teve essa iniciativa também de empreender, montar o seu próprio business, que foi natural como essa diáspora, vamos falar assim, né? De todo mundo da MTV, cada um foi se alocando em algum setor do entretenimento, né? E você continuou a fazer eventos, aí se puder contar também essa fase aí da tua carreira de montar esses eventos aí na tua própria produtora, enfim. Eu acho que é o natural, né, da vida, assim. Eu tava na MTV, chegou uma hora que eu não tinha para onde ir e minha área é muito específica, que é eventos. Eu cheguei a montar essa área, tive essa autonomia, a MTV me deu muita autonomia para
eu sou o que eu sou hoje, a minha experiência, porque eu tive o poder de decisão. Não tinha um chefe que me ensinasse eventos. Eu tinha chefes, né, que eu respondia. Tive chefe que eu respondia, que era o último, que era o presidente da MTV, que era o André Mantovani, mas assim, eu não tive quem me ensinasse eventos. Então eu implementei a área de eventos, eu implementei essa área de eventos, então comecei a tocar os meus eventos e chegou uma hora que você quer fazer mais, né? E aí eu montei minha agência em 2008, onde eu tinha que fazer ainda, saí com um contrato lá que eu tinha que fazer alguns eventos da MTV ainda pontuais, né? Que era o Verão, Rock Go, e as festas do VMB. E algum outro que eles precisassem me chamar dentro que coubesse na minha agenda, eu poderia tocar. E abri meu leque. Eu abri meu leque, tinha muita coisa da Abril, fiz o prêmio Abril de publicidade, para Capricho, Colírio Capricho. Eu peguei muitas edições da Abril, do Grupo Abril. Eu estava muito forte lá, porque na realidade eles me chamavam para muitas coisas e na realidade teve uma época que a Ellie me chamou para entrar numa concorrência para fazer um desfile e eu fiz na Ponte Estaiada, entrei com um projeto na Ponte Estaiada, próximo, né, bem próximo daqui, e eu tinha que ter um cuidado que eu não podia ficar tanto tempo sem liberar a pista. E o meu projeto era em cima de carreta. Eu fiz 12 carretas, 6 viraram passarela e 6 viraram arquibancada. E eu pegava essas pessoas, montei um grupo para levar esses convidados no Hyatt. Eu só fazia esse acesso, trazer também de transfer para trazer para lá. Montei um backstage para 64 modelos, em cima da ponte também, em horas. E fiz uma festa embaixo da ponte para 800 pessoas, com transmissão ao vivo, de cima para baixo. Só que colocaram ali 1.200 pessoas, né? Colocaram 400 a mais, 50% a mais. E foi uma loucura, porque você tem infra, né? Que você tem que colocar mais, né? Você tem banheiro, né? Que você tem que ter coisas a mais, mas deu tudo certo. Tinha que ter mais comida, porque 400, nós estamos falando de 50% a mais. Foi em 2012. Foi lindo, maravilhoso esse trabalho. Tem umas fotos assim fantásticas, assim, de takes, vídeos do projeto como foi. A nossa montagem inteira foi embaixo. Eu só subi no dia, no sábado, com as carretas, subi nas carretas no sábado às 6 horas da tarde não, perdão, subi nas carretas às 10 horas da noite da sexta-feira, só que eu coloquei elas no acostamento e tinha que deixar uma passarela, uma pista de rodagem livre. Só às 2 horas da tarde do sábado que eu pude fechar. Até o desfile era às 9, às 3 horas da manhã entreguei tudo limpo e desimpedido para o CT. Eu até virei um pouco de referência lá, minha agência virou referência no CT, porque a gente entrou e saiu sem atrapalhar em nada, em deixar tudo livre, e foi um projeto assim, que eu falo que foi um desafio fazer esse projeto em cima da ponte. Que história maravilhosa. Você acha, Lalo, que o advento da internet ele foi responsável também pelo mercado editorial ter embicado um pouco e contribuiu também para essa questão essa perda dessa visibilidade aqui da MTV? Eu acho que sim, porque depois da internet você passou a querer comandar também o que você quer ouvir. Assim, eu nunca acreditei na época, até meu presidente da época me falou assim, vai ter uma época que você vai escolher o que você quer ouvir, assistir, ouvir pela internet. Eu falei assim, não é possível, você vai escolher. Eu estou falando isso lá atrás, né? Então assim, ele já tinha essa visão muito forte. E com a chegada da internet é óbvio, né, que você escolhe o que você quer. Eu tenho 2 filhos e assim, eles não veem televisão. A televisão dele é o próprio celular, né? O computador dele é o celular. É um aparelho para mim é trabalho, né? O celular é um aparelho de trabalho, para eles é diversão, é trabalho, é escola, é tudo através do celular. É óbvio que tira, porque a gente não sabe como seria a MTV hoje, aquela MTV como seria hoje.
para você segurar todo mundo. Você não tinha, porque a internet chegou, fez um boom, né? Mudou, modificou tudo. Tem muita influência da internet nesse sentido. Eu acho que não funcionaria a MTV nos moldes que era antigamente, funcionaria hoje. Não funcionaria para mim. E hoje, com o advento das redes sociais, é que dividiu ainda mais a internet, né? Porque o YouTube foi um primeiro boom, né? YouTube, ainda um pouco desacreditado, era um nicho B. Hoje é o nicho de primeira prateleira global de aparecer, é YouTube, né? Hoje, e aí depois veio o advento dos streamers, né? Acho que nós tivemos agora a primeira luta de boxe ao vivo, né? Foi Mike Tyson contra o Jake Paul, um YouTube, e botaram o Mike Tyson lá no Las Vegas, MGM, toda aquela ponta foi transmitido ao vivo pelo Netflix e foi um resultado financeiro enorme. E aí o Netflix tá transmitindo agora um monte de prêmio ao vivo, comprando os direitos. Acho que, se brincar, não sei se o Oscar vai ser transmitido pelo Netflix, mas... Eu tenho uma premiação agora que eu fui chamado por 2 grandes amigos, o Denis Mota, que é da 89, e o Perrengue na Band, que ele criou, ele desenvolveu, idealizou, ele e aquele Jimenez, uma jornalista, um prêmio chamado Fofoca Awards. Olha aí. A gente premia aquele que trabalha com a vida alheia. Né? Léo Dias, que você é campeão. Não, nós fizemos o primeiro prêmio, foi ano passado. E o Léo Dias ganhou o primeiro prêmio. Ganhou o primeiro prêmio. Porque tem o melhor programa de entretenimento de fofoca, tem o melhor fofoqueiro do ano, ou a revelação. Então, fizemos o primeiro, vamos fazer o segundo agora em setembro. Você vê o fenômeno. Nós tinha aquele cara lá, o OK, né? Nelson Rubens, né? Que era o fofoqueiro da tarde. E aí aparece esse elemento do Instagram. E o Léo Dias explodiu, né, com Instagram. E agora vai ter uma entrevista dele ao vivo com o Bolsonaro nesse momento. Acho que é amanhã. Não sei se é hoje ou se é amanhã. Vai ser uma entrevista ao vivo com o Bolsonaro no canal do YouTube dele. Isso vai explodir, né? Porque nesse momento que tá tão complicado, né? Ele conseguir essa entrevista. Ou seja, o mundo mudou muito, né? O cara matou Era a Rede TV, que era o Nelson Rubens, era? Onde era? Ele continua na Rede TV. O Nelson Rubens continua na Rede TV. Esse Léo Dias arrebentou, né? Pegou essa trilha nova da internet e arrebentou. Ele tá super bem, Como é que você vê, Lalo, essa questão do digital hoje, todo mundo tendo que recorrer para o digital? E o que eu vejo um fenômeno grande que a maioria dos artistas consagrados na TV não conseguem emplacar no digital. A gente vê os artistas da TV como, por exemplo, o Thiago Leifert, foi lá um grande na Globo, deu uma ida pro digital com game, até repaginando o programa que ele tinha na Globo com game e tal, mas depois você vê um movimento, o cara vai e volta pra TV tradicional, pro SBT. Galvão Bueno saiu da Globo, criou o canal GB, também foi, chamou grandes nomes, mas sempre com o formato de TV. E aí não tinha audiência na internet. E o cara agora vai e aparece na Band. Reginaldo Leme também. E outros aí. Giovanni Eubank e Bruno Galhaço, aquele casal da Globo, o outro casal de artistas que também foram para a Globo. Vários aí que foram para a internet e porque quiseram reproduzir uma fórmula de sucesso que acontecia na Globo, tipo vídeo show, e para a internet não deu certo. Com todos os recursos, toda a iluminação, toda a câmera. E o que realmente vai crescendo na internet é um Cazé TV da vida, que foi uma coisa meio improvisada, um negócio meio assim. Como é que você vê esse fenômeno? Eu acho que é o público específico. O Galvão tem um público mais específico, né, de televisão, mais focado em TV. Sempre foi. Partir para um público novo, porque hoje que eu vejo essa molecada nova. O Cazé TV é um moleque, né? Começou como moleque, um cara para tirar o chapéu, mas jovem. Cara, assim, fantástico. Descobriu um caminho aí, é um cara... Que ninguém viu no Brasil, né? Então, eu acho que são públicos. Então, o público dessas pessoas é mais para TV, realmente. Porque vai para a internet e não dá certo. E volta para
um pouco diferente do Thiago Leifert, né? O Thiago Leifert, ele tem esse público, ele sempre foi de internet. De game De e tal, game, ele surfou bem ainda. É. Mas o cara vai e volta pro SBT para fazer formato engessado de TV. Fica uma coisa assim... Eu fico sem resposta ainda para isso. Tem algumas coisas que eu também não consigo entender. Aquele cara, Otaviano Costa, que é casado com a Flávia Alessandra. Me fugiu a memória. Eles estão no UOL, né? Então, mas tá contratado, pô. Não tá num formato de carteira assinada, lá, acho que é de um contrato da PJ e tal, mas eles chegaram a criar, se não me engano, um programa. Pelo menos Otaviano, o cara saiu do video show lá com a projeção da Casa da Globo, vai pra internet e um maior fracasso. Ninguém nem se comenta nada na internet, nem se aparece, corta o cara. E é uma coisa assim, pô, tem tudo pra dar certo. O cara é um apresentador de TV, o cara sabe. O Otaviano também foi da MTV, viu? Foi da MTV? Foi. Então, um cara mega descolado, mega profissional, o cara apresentador top, mas não dá certo na internet. Vai entender por quê. Fica uma... Eu também não consigo entender. Eu não consigo ainda, tento de alguma forma, mas alguns você até sabe o que são, que é público jovem, target, faixa etária, que está mais ligado a game, a stream. Então, mas alguns que são... a TV nunca vai acabar. Para mim, a TV nunca vai acabar. Sempre vai estar ali. E você vê que hoje as grandes medições, né, são através do Ibope, né? Então continua com TV muito forte. E a outra questão que eu queria te perguntar, Laulo, você como um cara de evento, é a questão do mercado de propagandas da TV em relação à internet. Todo mundo que se comenta quando você vai conversar com uma grande empresa para falar sobre cota, ninguém fala assim, cara, não é mais vantagem colocar anúncio na TV, porque o anúncio da internet, do Google, você bota o anúncio na mão de quem você quer vender, na faixa etária, no sexo, no gênero, na mão de quem quer. Então, como é que você vê isso, esse deslocamento das grandes cotas de propaganda estarem cada vez mais migrando globalmente para dentro do YouTube, para os streamers e não para a TV? Os filmes, por exemplo, a gente assistia tela quente, esperava super cine, o filme saía no cinema, você parava assim anos, Retorno de Jedi, parava todo mundo para ver, Rambo, Rock, esses grandes blockbusters americanos, passava na Globo, parava todo mundo para ver, né? Hoje praticamente ninguém vê os filmes que passam na TV aberta porque tem lá o controle que tem tudo no streamer, né? Como é que você vê isso aí, essa coisa econômica? Eu acho... Assim, eu tava vendo as cotas, né, a Record vendeu o Campeonato Paulista, se não me engano, acho que foram 5 cotas. A Globo pagou pro Campeonato Brasileiro, essas ligas, uma verba assim, comprou das 2 ligas, alguma coisa assim, nesse sentido. Eu não consigo ainda assistir um futebol num computador. Eu acho que a TV ainda você tem aquela magia um pouco da TV. Tudo bem que você pode assistir através da sua internet, do seu Smart TV. Smart TV, como a gente estava até falando um pouco antes, né, sobre isso. Eu mesmo, eu tô me acostumando a assistir futebol na Cazé TV, é muito mais divertido, tem lá, o cara fala um palavrão, uma coisa, parece que você tá num campo com um amigo de lado, e o cara já falando um monte de besteira, sem limite, e vai passando ali, eu tô me reacostumando e tô achando fantástico isso, cara, assim. Eu acho que a Record teve uma coisa muito bacana, que ela pegou esse Desimpedidos, esse canal Desimpedidos, que são totalmente... Fora da caixa. Pô, a molecada ali faz um trabalho, e o Antônio, a Bibi, que tá lá agora como gestor da marca, tá fazendo um trabalho muito bem feito, muito legal. E ele era MTV também. Mas, então, e a Record pegou, eles fizeram uma parceria que eles fazem a transmissão também do futebol paulista pelo streaming também, Desimpedidos. Então eles passam depois você pode assistir pelo canal Desimpedidos. Tá tentando fazer uma conexão entre TV e streaming. Outro fenômeno que eu vejo no entretenimento mundial é o seguinte: todo estúdio de cinema hoje faz o seu streamer.
justamente para quando passar os direitos para vender, né, um filme para uma TV, é quando o filme já está bastante, digamos que sem audiência, né? Um exemplo que a gente vê de um grande entretenimento aí já falando, tocando também na energia de Horion, o UFC, por exemplo, né? O UFC, ele no Brasil, ele teve a sua popularização quando foi para Globo, ali com o Vitor Belfort, Anderson Silva, e passou na TV aberta, né? E a Globo tinha esse contrato dentro do Sport TV para transmitir o UFC e depois o pay-per-view, que era o canal Combate, né? Deu um certo momento do mundo que o UFC fez um grande contrato nos Estados Unidos com a ESPN para transmitir um novo evento chamado UFC Fight Night, que é como se fosse o Box Fight Night lá, que acontece todo sábado para a ESPN. E depois foi o checkmate em todas as TVs globais. Ele criou o próprio streamer do UFC. Criou o próprio aplicativozinho que hoje está em todas as smarts, todos os videogames, todo o celular, e foi cortando o contrato de todas as TVs do mundo. Hoje, para você ver o UFC com qualidade, você tem que comprar o streamer que é do UFC e acessar na Smart TV, ou no seu videogame, ou no seu celular, e ver por lá, senão não vê. A Band pegou esse contrato no Brasil, mas só não passa os eventos top e ao vivo, passa os eventos menores, assim. Agora me parece que cortaram também o contrato com a Band, vai ficar só o UFC Fight Pass. Então, aí vem a Paramount, fez isso, a HBO, que agora é o Max, fez isso. Aí depois entrou a Disney, e aí matou todo mundo, que a Disney entrou para arrebentar, porque a Disney é a ESPN, né? Adquiriu a ESPN, e hoje você vê nesse streamer campeonato espanhol, você vê campeonato inglês, você vê Champions League lá dentro, e vários eventos, aí tem vários eventos esportivos. Como é que você vê que para onde nós vamos aí, o próximo passo global dessa questão do entretenimento versus internet versus TV? E a música, né? Você já era um especialista aí do MTV. Na realidade, tá sendo tudo muito rápido, né? O streaming tá pegando a força agora. Você vê que chegou a própria, né? Vamos voltar um pouco, né? A própria Netflix, quando chegou, tá mudando um pouco, tá comprando agora mais outros tipos de formato, né? Era muito filme, né? Muito série, né? Tá pegando premiações, tá comprando conteúdos bacana, né? Já teve até música, mas não sei porquê, deve ser alguma coisa com as gravadoras, música entra e saiu completamente. Porque a negociação, hoje em dia também a negociação com gravadoras, também com artista também, não é tão simples assim, né? Porque tem um direito do artista, da obra, né? Da voz, da imagem. O streaming para mim tá sendo, para essa geração nova, você vê, eles acompanham através do streaming, né? Eles não estão ligados à internet, TV, essa coisa toda assim. É muito mais o streaming. Então, hoje, como parâmetro, para mim o streaming está em primeiro. Depois vem outros. A TV sempre vai manter aquilo. A TV não vai deixar de... Não morre. Outros podem até dar uma patinada, mas a TV, eu ainda continuo falando que a TV não morre. Sobretudo no Brasil, né? Mas pensamos daqui a 10, 15, 20 anos, que essa geração toda foi embora. Essa molecada que cresceu com o videogame na ponta do dedo no celular que vai estar. Será que vai aguentar esse formato de TV? Porque a TV muitas vezes se sustenta por dinheiro público que injeta lá dentro. A gente sabe que tem um repasse grande da parte pública dentro da TV. Quando essa molecada tiver adulta aí, esse pessoal vai consumir TV ou o pessoal vai ficar nessa do celular e no streamer? Essa geração tá passando, né? Daqui a pouco vai Galvão Bueno, vai todo mundo aí, e os fãs de querer ver um jogo do Brasil por Galvão Bueno, como eu sou, jogo do Brasil, cara, pra mim, na voz de Galvão é outra coisa. Mas isso aí vai passar, cara. E vai, essa turma aí quer ver um casé da vida. O que é que vai acontecer? O que é que você prediz do futuro aí do entretenimento? Eu não tenho essa bolinha de cristal, não. Eu não arrisco falar nada, não. E aí, para fechar essa questão do streamer, veio o fenômeno do Spotify e dos streamers de áudio, né? Que no começo começaram devagar, agora explodiu, todo mundo tem no seu celular e você escuta a música que quiser. A princípio começou com música e agora também é música e vídeo também em todos os streamers de áudio, no Spotify. E aí tem
É uma medição até mais auditável para o artista de saber quanto é que ele tem que ganhar pela reprodução da música dele, né? Isso daí é uma coisa também que revolucionou o mercado fonográfico, que isso matou de vez a gravação do CD e basicamente também a gravação de DVD. Porque você vê lá hoje o clipe no próprio Spotify ou no próprio YouTube, né? Escuta a música, eu mesmo escuto as músicas hoje 100% via Spotify. É o único lugar que eu escuto música hoje é Spotify. Quando eu quero ver uma imagem, eu coloco o YouTube. E aí matou o mercado de CD, matou lojas, rede de lojas de CD e de DVD, que existia esse mercado. Depois teve esse mercado grande de pirataria, de vender DVD em toda esquina, né? Dos artistas. Como é que você vê isso aí, essa ascensão do DVD para lançar um artista, agora a implosão disso e a coisa está voando só via Spotify? E que é engraçado, você estava falando assim, né? O DVD não existe mais, né? Não existe, né? Existe, mas quando eu falo não existe mais é porque as pessoas não têm o hábito de colocar lá um DVD. Você nem conta para comprar o aparelho DVD. Então, pouco Blu-ray, que foi o sucessor, né? Não existe. Mas você vê que os artistas que estão explodindo, assim, que eu vejo hoje, que o sertanejo e o sertanejo, e eles têm uma cultura de fazer o DVD. Mas é um DVD para YouTube, eles chamam de DVD. Então continua com esse formato, continua com essa formato, mas não existe a mídia para vender. Exatamente. Esse que eles chamam DVD de fulano e cicrano. Mas vai para o YouTube. Então. Mas ficam chamando ainda de DVD. Isso que eu falo, que na realidade eles querem, estão pegando o nome DVD, não é um DVD. Criou uma marca DVD, né? Isso. Falar DVD criou uma marca de você gravar um especial, um formato diferente, né? Tipo, como era basicamente, foi mudando, mas na verdade foi muito inspirado nos acústicos da MTV. Isso. Não digo os nossos, no Unplugged da MTV americana, né? Eles começaram com isso, mas eles todos voltaram para esse tipo de formato. Exatamente. Desplugado ou com cenários diferentes. Isso tudo foi uma inspiração da própria MTV. Se você for fazer essa ligação, você pode puxar isso que, se trouxer no dia de hoje, a MTV era mais ou menos esse formato que eles gostariam de fazer. A MTV, ela deixou um legado no entretenimento muito grande até hoje, né? Assim, essas pinceladas que tem hoje eram, com certeza, formatos de MTV, né? E falando da MTV americana, lá, esse Unplugged lá, qual foi o que mais, assim, deu... Pensando de um blockbuster, de um artista global? Eu te confesso que eu não me liguei muito nesses internacionais, não. Participei, assim, eu gostei muito do Nirvana. Isso é pessoal. Eu gostei muito do Nirvana. E se criou também um mercado de show, depois que o artista, praticamente, o roadmap dele era, depois que ele fazia o MTV acústico, parece que repaginava a discografia, a carreira inteira, porque aí o cara já saiu numa turnê de show acústico. E a galera ia pro show para querer ver aquela reprodução daquele programa da MTV e criou-se um novo mercado, e esse mercado depois também... Mas posso falar, eu tava vendo, o Ira tá voltando com o acústico deles, com o formato depois de 25 anos, o mesmo formato. Caramba. Eu achei muito bacana, porque foi feito, também foi lindo o acústico do Ira. É muito bacana. Então eles darem essa nova roupagem também, acho que é um pouco de sucesso que eles tiveram, que eles estão sentindo isso, trazer de volta isso. MTV fazendo história aí, né? E aí, na reta final aqui do nosso podcast, a gente tem essa brincadeirinha aqui, viu, Lalo? Eu vou dar isso aqui pra você, ó. Você vê aqui, pra estar brincadeira. Essa daí, deixa eu botar aqui em foco aqui pra você. A lâmpada do Aladim. Da lâmpada do Aladim, né? A representação de, se você esfregasse essa lâmpada e pudesse fazer 3 desejos universais, o que é que você pediria ao gêmeo da lâmpada? 3 universais. Universais, o que você quiser. Bom, acho que o primeiro, acho que é o mais... é a paz no mundo.
tanta guerra que está acontecendo, que continua com essas guerras, que isso traz a gente para trás. Acho que é a paz no mundo. O primeiro pedido pro Gêniozinho. Segundo pedido, para que a gente tenha um país também de prosperidade. Nosso país precisa de ajuda. Como várias dificuldades que a gente vem passando anos em todo, não é politicagem, nada disso não. Eu digo, a gente ser um pouco mais abençoado também. Acho que falta um pouco disso entre as pessoas também. Mais empatia, mais união, menos desavenças. Eu estou partindo um pouco mais para essa linha espiritual, porque é onde eu acredito. Falta um, pode pedir qualquer coisa, hein? Puta, eu queria o Papa. Queria o Papa, eu sei que está muito atual isso, eu queria o Papa bem. Queria que o Papa se restabelecesse. Esse foi um Papa diferente para mim. Eu acompanho alguns e Papa Francisco, eu gostaria da saúde dele bem. Se você tivesse de escolher uma música que representasse a trilha sonora da sua carreira. Da minha carreira? Sua carreira profissional ainda está em desenvolvimento. Então continua ainda. Que música você faria o clipe da sua jornada profissional? Puxa vida, tem tantas que... Eu gosto muito daquela... É preciso saber viver. Essa é sensacional, é muito boa essa música. E a internet, ela é um espectro hoje que reverbera, a gente não sabe aonde bate os ventos da internet. Hoje a gente tem uma audiência programável aí no Analytics do YouTube em 20 países. E por incrível que pareça, estamos crescendo nos países de língua portuguesa na África. Isso é muito legal. Mas chegou ao Oriente Médio, através do conteúdo de Horion, a gente chegou lá no Oriente Médio, chegou Dubai, Japão, muito em cima do conteúdo da Dieta Gracie. E aí a coisa se espalhou na nossa última contagem em 20 países. Se você tivesse de mandar um recado agora para essas pessoas que estão nesses 20 países, dividindo essa mensagem em duas partes. A primeira é quem está nesse plano astral que estamos, nessa vivência, que vai escutar essa mensagem hoje ou amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou daqui a 4 anos, através de todas as plataformas de streamers que nós estamos. Mas eu queria que você também mandasse essa mensagem para as pessoas que vão ver esse vídeo quando a gente já tiver ido numa nave espacial ou para onde a nossa fé acredita, para um outro plano. Esse vídeo pode ficar aí na internet daqui a 200 anos e um cara há 200 anos para frente vai ver, pô, esses caras se vestiam assim, esses caras falavam assim. Hoje a gente tem relatos só através de livro, quem viveu há 200 anos atrás. Então eu queria que você mandasse essa mensagem dividida em duas partes, para quem está nos assistindo nesses 20 países, suas considerações finais, e para as pessoas que vão nos assistir daqui a 200 anos, você pudesse também mandar essa mensagem aí, no tempo e no espaço, para essa pessoa que vai nos assistir. Cara, eu sou muito prático assim, eu acho que é fazer o bem. Você faz o bem sem intenção nenhuma, porque aquilo o universo traz de volta. Né? Então, assim, acho que é praticar o bem, esquecer o mal, esquecer as brigas. Eu acho que eu parto muito desse princípio. Eu tenho esse meu astral que eu penso, pô, não é que não tem discussão, acontece, a gente tem discussão com família, com esposa, com filho, isso é normal, dia a dia, mas praticar o bem. Eu acho que isso é uma coisa que você está ajudando sem ter a necessidade de ter alguma coisa em troca. É isso que é o mais importante. Então é isso aí. Pessoal, mais uma vez queremos agradecer a presença do nosso amigo Lalo Amaral aqui nesse programa. Nos contou histórias aqui maravilhosas que vocês talvez não tinham conhecimento sobre a MTV,
sobre a carreira dele. Eu vou passar aqui também agora a palavra para Lalo falar onde você encontra ele nas suas redes sociais, e que ele possa falar um pouco sobre a empresa que ele preside e como vocês podem acessar a empresa do Lalo Amaral e encontrá-lo nas redes sociais. Bom, obrigado, Rodrigo. Primeiro que te agradecer muito por esse convite, poder participar com você, dividir experiências, para mim é muito gratificante. Eu tenho minha agência chamada Lalo, L-A-L-L-O, www.lalo.com.br, ou nas minhas redes sociais @LALLO Amaral, tudo junto, Lalo Amaral. É isso aí. Então, você aí pensou em estruturar um grande evento, médio evento, pequeno evento, qualquer evento que realmente exija você queira estar com o seu evento em um patamar diferenciado, procure aqui Lalo, que ele vai poder fazer uma conversa com você para lhe dar as possibilidades de como fazer esse seu evento, tá bom, pessoal? Então a gente acaba mais um programa aqui com o nosso querido mantra, que passamos 5 anos para chegar nas 3 palavrinhas que é o pilar desse canal. Saúde, força e fé. Hey! Boa! É isso aí.